Senhor Jesus, que abençoe, Senhor Jesus, a palavra dessa noite, abençoe, pastor, a sua família, Senhor Jesus, dá livramento, abençoai a cada irmão, Senhor, abençoe os que estão aqui, os que não pôde estar aqui, no nome de Jesus. Fala, Senhor, em cada coração, fala o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podem-vos assentar, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos abram a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, primeiro versículo a seguir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E, por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, que maravilha poder estar aqui na presença de Deus. A igreja reunida, os irmãos reunidos, já louvando a Deus, louvores abençoados, né? Desde os louvores da harpa cristã, que aqui falou poderosamente conosco, as demais oportunidades, também acrescentou muito na nossa fé aqui nesta noite, mas nos é reservado mais esse espaço, mais esse momento de tempo, para podermos apreciarmos, degustarmos aqui a palavra do Senhor. Quando eu falo degustarmos, é diferente, irmãos, uma comida quando nós degustamos, ela é diferente de quando nós comemos ela simplesmente para encher barriga. Degustar, irmãos, é sentir o sabor. Degustar é poder com prazer sentir, seja o doce, seja o salgado, seja o azedo, seja até mesmo o amargoso. Mas a palavra do Senhor, ela sempre vem como remédio para as nossas vidas. Então podemos ter essa oportunidade aqui, creio eu, de estar não só enchendo barriga, mas de degustarmos da santa, gloriosa, infalível, inerrante, que não contém erro, a palavra de Deus. O pregador erra, a palavra de Deus não. Vamos então, irmãos, para esse texto especial, ao qual Paulo está aqui, né? Não somente nesses versículos, mas Paulo ele está classificando, desde o capítulo de número 3, sobre alguns ministérios, né? Ministérios que a vida cristã nos traz. Não falando de ministério eclesiástico, ministério de separação, de obreiro, não é desta forma, mas ministérios que são aplicáveis na vida do cristão, na vida do crente, depois que ele estende a sua mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
E nesse capítulo de número 5, ele vai falar e trazer algumas observâncias para esse ministério de confiar em Deus, em uma vida futura, em uma eternidade com Ele, não simplesmente aqui nessa terra, porque tem o texto da palavra do Senhor que nos diz que se nós esperarmos somente daqui, somente desta terra, nós somos os mais miseráveis. Muitos de nós, irmãos, estamos esperando conquistas aqui nesta terra. Por que não? Isso não é proibido. Nós queremos almejarmos, sonharmos, queremos termos, às vezes, um móvel melhor, um veículo, talvez, se algum que já tem quer ter um melhor, né? Uma moradia boa, isso não é errado. Porém, irmãos, se nós ficamos só almejando, a expectativa nossa é só nessa terra, e nós não estamos preocupados no porvir e na eternidade de Deus, nós nos tornamos muito miseráveis, ou os mais miseráveis. Vamos ir lá então, irmãos, para o texto, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, paramos aqui para nós entendermos o que Paulo está dizendo. Quando ele diz, sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ele está falando e apontando para a nossa vida, para a nossa carne, para nosso viver aqui, com esta vida que o Senhor nos presenteou, com esta vida que se renovou depois, novamente, um dia após o outro, e o Senhor tem nos sustentado, e nós sempre estamos agradecidos. Louvo a Deus pela vida da irmã Francisca, quando ela dá esse testemunho, expressa. Às vezes algum pode até dizer, mas lá vai a irmã Francisca falar das dificuldades dela. Irmãos, eu louvo a Deus quando ela fala isso. Porque ela louva a Deus quando ela diz, estou com dificuldade, mas preciso e vou continuar fazendo. E isso, irmãos, é louvável. Uso o exemplo dela, mas de qualquer outro irmão que assim se posicione. Por quê? Porque ganhamos novamente um dia. Deus lhe presenteou, assim como a mim, mais um dia nesta terra. E que esse dia, irmãos, seja para louvar, para adorar e para servir a Deus. Essa é a melhor das coisas que nós podemos fazer neste dia de hoje. Se o Senhor nos permitir mais um amanhã, chegaremos então com alegria agradecidos a Deus. Então, se os seus problemas são grandes, eu quero te dizer, você está vivo, irmãos. A solução maior é a sua vida. Você já tem motivo de sobra para louvar, agradecer a Deus, mesmo com problemas. Então, Paulo está dizendo, a casa terrestre deste tabernáculo se desfazer. Ele está dizendo justamente desta vida. Ou seja, mesmo que nós morramos, mesmo que eu, mesmo que você venha a desfazer esta casa, este tabernáculo se desfizer, ou mesmo que nós venhamos a morrer. Quantos aqui têm medo da morte? Seja sincero, irmão. Ninguém? Glória a Deus. Natan, pronto. Não tem medo da morte. Por que, irmãos, que às vezes temos essa grande dificuldade com a morte? Justamente porque o homem não foi feito para morrer. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria para ser eterno. O pecado, como consequência, nos trouxe a morte. Então essa grande dificuldade do ser humano, e até mesmo crentes, em não querer morrer. Porém, irmãos, esse seu medo, ele é desfeito, e o meu medo, ele é desfeito, quando nós olhamos para o porvir e as promessas de Deus. O que nos reserva de lá, para nós, crentes salvos, que estamos verdadeiramente, não desnudos, mas estamos vestidos, desta graça, desse favor imerecido. Irmãos, tem uma eternidade ao lado de Deus, ao lado do Pai. Nós morreremos aqui, mas acordaremos de lá, e aí é eterno. Se você tem convicção da sua salvação, não tenha medo da morte. Porque o que te reserva de lá, irmãos, é algo incomparavelmente melhor do que nós vivemos aqui. Então, Paulo dizendo, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou se morrermos, temos de Deus um edifício
Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, querida igreja, irmãs, irmãos, jovens, crianças, se essa casa aqui se desfizer, se nós venhamos aqui a falecer e a morrer, nós temos de Deus um edifício, uma casa agora, irmãos, que vai ser incontaminável. Uma casa agora, uma vida, um corpo que vai ser totalmente revestido de poder de Deus. Corpo que não vai agora pecar mais, um corpo que agora não vai mais ser corruptível, mas pelo contrário, ele se revestirá da incorruptibilidade. Amém, irmãos? Esse edifício ao qual tem sido reservado para o cristão, para o verdadeiro crente, para aquele que é salvo. Uma casa não feita por mão eterna nos céus. 2. E por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Bom, agora nós temos um testemunho direto, da parte de quem é o escritor, do próprio Paulo. Ele está dizendo, é por isso mesmo, de termos essa expectativa e convicção e certeza que esse edifício lá no céu será eterno e incorruptível, é por isso que nós gememos aqui. É por isso que nós sofremos aqui. É por isso que nós passamos dificuldades e tribulação, mas estamos passando por tudo isso. Por todas essas lutas, querido irmão, que você enfrenta, o crente deve estar passando, mas olhando, almejando, desejando ser revestido dessa habitação que é dos céus. Não é, irmãos, aquele desejo inconstante, Senhor, não, me leva, eu quero morrer, não é esse estágio depressivo que Paulo está dizendo. Né? Mas é pelo contrário, meu irmão, é quando você olhar para a sua vida, quando você estiver gemendo, seja pelas lutas, seja pelas dores desta terra, desta vida, perseguição, afronta maligna, seja o que for, meu querido irmão, há para nós uma grande promessa que tudo isso se findará. E que lá na glória do nosso Senhor, meus irmãos, lá não vai ter mais angústia, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte, não vai ter mais nada que nos incomodará. Será por toda a eternidade, louvando e bendizendo e trabalhando e servindo ao nosso Deus. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Então, crente, lembre disso. Tenha convicção, está difícil, está apertado, que seja gemendo, irmãos, mas vamos acreditando que o que nos espera é muito mais do que essa prova que você tem enfrentado. Aquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja, para a noiva, ao qual você faz parte dela, é muito mais melhor. Por isso, irmãos, fiquemos firmes na nossa convicção de fé. Quando eu falo convicção de fé, irmãos, é porque eu trago você a novamente trazer e exercitar isso. Você ainda acredita, crente? Você ainda crê que realmente Jesus vai voltar para buscar você? Você ainda tem essa convicção, irmão, que mesmo você aqui, atormentado pela enfermidade, perseguido às vezes por muitos, pelo inimigo da nossa alma, você acredita que muito em breve Jesus vai vir, seja individualmente para mim e para você, ou no coletivo com um arrebatamento, e nós encontraremos com o Senhor, e lá, meus irmãos, será uma eternidade de glória junto com Deus. Renove essa expectativa e esperança de fé na sua vida, querido irmão, porque isso é combustível para nós persistirmos na caminhada, continuarmos nesta trajetória. Renove essa esperança, viu? Não deixe os que já desanimaram servir de fracasso para a sua vida. Não importa, irmãos, se Cristo comigo vai, eu irei. Pode, irmãos, que alguns já desanimaram, alguns já tombaram, outros desviaram. Pode ser que a esposa, o esposo fracasse e não queira mais, mas continue você. Acredite, continue confiando. Se você não vai, como diz o hino, que as crianças louvavam e nós também cantamos. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça.
eu ir. Não impeça eu ir, porque eu estou caminhando para Canaã. Cadê os crentes aqui nesta noite que estão caminhando para Canaã? Que estão seguindo triunfantes, mesmo com lutas, mesmo com gemido, mesmo que não esteja fácil. Cadê os crentes que estão caminhando para Canaã eterna e celestial? Oh, glória a Deus! Irmãos, a palavra de Deus, ela não é ficção. A palavra de Deus, irmãos, ela não é historinha de qualquer escritor. A palavra de Deus, ela é bússola para o navegante. Ela é direção para nós, irmãos. Essa é a palavra de Deus e eu creio nela por completo. Você também crê nela por completo. Se Jesus disse, irmãos, ele há de cumprir. Se Jesus falou, irmãos, vai acontecer. Por isso, fique firme. Fique firme. Mesmo que gemendo, mesmo que já desejando, oh Senhor, volta logo, Jesus, volta logo para que isso acabe. Quantas vezes nós nos encontramos assim, principalmente quando vamos vendo, irmãos, tanta coisa, né? Tanta sodomia, tanta coisas do passado se cumprindo. Quando vamos ver, nós vamos ficando enojados. E realmente nós falamos em nosso coração, Jesus, volta logo, Jesus, volta logo, Jesus. Não é com um pensamento, irmão, suicida, não. É com um pensamento de querer estar na glória de Deus por toda a eternidade e livre desta contaminação que aqui tem tentado de todas as formas contaminar e sujar o crente. Mas em nome de Jesus, irmãos, mantenha as suas vestiduras limpas, mantenhamos as nossas vestes limpas, para que Jesus volte e nos encontre assim, irmãos, e nos leve para si. Glória a Deus. Então, por isso, também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é dos céus. 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Paulo traz aqui também agora uma grande e profunda reflexão. Se porventura ou todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Como assim, irmãos? O crente não pode viver de aparência. O crente não pode simplesmente fingir que é crente e manter um lado crente e um lado do mundo, um lado de Deus e um lado do diabo. O crente tem que estar 100% vestido. Naquele grande dia, irmãos, quem estiver nu não vai subir. Quem estiver em pecado não vai subir. Mas aquele que se mantém com suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro, subirá cantando o hino da vitória com Jesus Cristo. Então que o Senhor volte, irmãos, e não seja surpresa para nós, que nós não sejamos as 5 virgens loucas que deixou faltar o azeite para as suas lamparinas, que sejamos as prudentes, que mantêm azeite com sobra para as suas lamparinas. Meu irmão, você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado a leitura da palavra de Deus, você tem procurado ser mais crente hoje do que ontem. É assim, irmãos, que nós precisamos nos manter, porque o mal está aí na porta, o mal todo dia nos rodeia, está ao derredor de nós, tentando, procurando de todo jeito, tirar um, tirar o outro, pegar um, pegar o outro, mas que em nome de Jesus, meus irmãos, nós mantenhamos firme na fé ao qual o Senhor nos chamou, que nós possamos estar firmes, convictos e conhecedores da voz de Deus. Meu irmão, tem gente que não conhece mais a voz de Deus. Tem gente que não sabe mais o que é Deus falar e o que não é. Tem crente, irmãos, que está vivendo de aparência, não consegue mais ouvir o falar de Deus. Em nome de Jesus, não viva de aparência, viva de experiência com Deus. No nome dele tenha a convicção que o Espírito Santo quer te revestir de todas as formas.
O que vem de Deus, irmãos, é completo. Nós é que muitas das vezes abrimos brechas e então vamos perdendo a sensibilidade e já não mais sentimos aquela gloriosa presença do Senhor. Mas, meu irmão, você está de pé. Jesus ainda não voltou. Há esperança. Renove-se. Faça-se novo na presença do Senhor. O Senhor tem renovo para a sua alma aqui nesta noite. O Senhor tem renovo para a minha alma, o Senhor tem renovo para a minha vida espiritual e para a sua. Então, porque também, vamos para o 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja o que Paulo quer deixar bem claro, não é que eu estou aqui com um pensamento suicida, estou com vontade de morrer, não, não é isso não. Não é que eu estou como Elias naquele momento que ele passou, não. É porque também nós, que estamos ainda neste tabernáculo, que estamos ainda neste corpo, nesta vida, também nós gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, não é porque nós estamos querendo morrer, não é por isso não, mas é porque nós almejamos, nós estamos loucos e doidos para sermos revestidos, nós queremos o porvir, é porque é muito melhor, é a eternidade com o Senhor, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida eterna, irmãos. Para que esse mortal seja absolvido. Irmão, a luta do crente diária aqui, irmãos, vai passar, vai acabar, essa luta vai cessar, e a peneira vai passar, irmãos, e quando a peneira passar, precisamos permanecermos em cima dela, não podemos vazar por ela, porque o que vaza da peneira é impureza. Se nós vazarmos, irmãos, nós não vamos subir. Que nós possamos estar preparados. Você está preparado, irmão, nesta noite, se Jesus voltar agora? Faça essa reflexão. Você está preparado, meu irmão, minha irmã, jovem, irmãos, obreiros, você está preparado? Se Jesus volta agora, você é um dos tais, irmão. Se não, irmão, se tem uma dúvida, procure se policiar e olhar o que é que está te colocando impurezas e renove a sua vida espiritual com Deus, restaure a sua trajetória, a sua caminhada com o Senhor. Amém, irmãos? 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Glória a Deus. O Senhor, nosso Deus, irmãos, é quem tem nos preparado, ou nos preparou, o que Paulo está dizendo. Ora, e falando sobre o ser agora, né, absorvido pela vida eterna. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, o qual nos deu, meu irmão, o Espírito Santo. Meu irmão, o Senhor não colocou simplesmente em vão na nossa vida o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, está em nós, e muitas das vezes intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, é esse penhor que nos apresentará perante Deus, o Espírito Santo que em nós habita. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, cuidado, tome cuidado, porque o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Essa nossa casa, esse nosso coração que nós dizemos que o Espírito Santo mora e faz morada em nós, ele mora sim, irmãos, louvado seja Deus, mas ele não divide esta casa com mais ninguém. O Espírito Santo é sensível, irmão, e quando o pecado vem, quando o pecado entra e nós cultivamos ele na nossa vida, eu quero te dizer, não vou dizer nem que sinto muito, porque a Bíblia mesmo nos mostra, sinto muito não, viu? Quando nós cultivamos ou deixamos o pecado em nossa vida, meu irmão, o Espírito Santo não tem lugar para ele. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Tem muita gente dizendo, né? Teve uma pessoa me testemunhando essa semana,
falando que quando vai para Campo Belo, certa pessoa chama para ir na igreja, já foi, da família dela, vai na igreja, chega lá, louva a Deus, canta, e diz que extrapola mesmo, e a hora que acaba o culto, já começa, qual bar que nós vamos? Para qual bar que nós vamos? Qual que é o barzinho que nós vamos agora? E vai e enche a cara. Ou seja, no momento se apresenta diante de Deus e demonstra espiritual demais, e no outro momento já está lá se embriagando, sabe lá com qual mais pecados cometendo. Irmãos, o Senhor quer te ter e quer me ter por completo. O Espírito Santo não nos divide com ninguém. Porém, irmãos, Ele não nos obriga a ficar com Ele ou permanecer com Ele. Diferente, irmãos, do inimigo que amarra, que segura, que tranca. O Espírito Santo não nos amarra. Não nos amarra. É de nossa livre e espontânea vontade. É por livre arbítrio que nós escolhemos ao nosso Senhor. Portanto, meu irmão, cuidado. Que todavia, estando vestido, não seja achado nus. 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Não é ausente da presença, mas ausente da eternidade. Porque andamos por fé e não por vista. Meu querido irmão, o crente anda por fé. Nós cremos, nós acreditamos e nós andamos por esta fé que nos move. Essa fé em Cristo Jesus, essa fé, irmãos, que brotou em nosso coração, ao qual Jesus é o autor dela e o consumador dela. Nós andamos por fé, irmãos, não é por vista, não é pelo que vê de você ou deixa de ver, não é pelo que fala ou deixa de falar de você, você anda por fé em Cristo Jesus. Nós andamos pelas promessas através da fé, irmãos, e nós cremos na sua palavra. Nós andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, novamente, eu te pergunto, meu irmão, eu gosto de ver a irmã Aline perguntando se nós estamos felizes com Jesus, mas eu te pergunto, você está feliz em subir com Jesus? Você ainda almeja estar com Cristo? Você ainda almeja pelo arrebatamento? Você ainda tem esse desejo, irmão, no seu coração? Volta logo, Jesus! Se não, meu irmão, reacenda essa chama no seu coração. Ah, não, mas eu ainda quero fazer isso, eu quero casar, eu quero estudar, eu quero formar. Irmão, do que nos vale isso? Do que nos vale isso? Jesus, irmão, se nós estamos prontos, a volta dele é muito melhor. Volta logo, Jesus. Volta logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa semana, irmão, seja uma semana de bênção, de vitória para a sua vida, para a sua casa, de livramento e de desejo sobre a volta de Jesus. E durante essa semana você reflite nesta mensagem. Oh, Jesus, está bom aqui com a minha família, está tudo legal, mas Jesus, volta, Jesus. Volta, Jesus. Eu quero estar com o Senhor. A minha vida até não está das piores aqui, mas volta, Jesus. Meus irmãos, vamos orar, vamos clamar a Deus porque nós venhamos a reacender esse desejo do arrebatamento novamente. Quanto mais os tempos passam, os crentes estão acomodando e parece que está querendo assim, Senhor, segura mais aí, porque eu ainda não concretizei isso aqui. Não, irmãos, que nós possamos almejar a volta do Senhor. E enquanto Ele não volta, que venhamos a continuar a gozar das bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, aqui nesta terra. Amém, irmãos? Que assim o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo em todo o tempo, para a honra e glória do seu nome.